Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 26 de abril de 2025, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. E embora tenha acontecido algumas coisas aqui em Israel, teve muito pouca coisa de ontem para hoje. Tá? O vídeo de ontem já cobre tudo que aconteceu aqui na faixa de Gaza, na Cisjordânia. A grande novidade que tem hoje não tem a ver diretamente com Israel, tem a ver com quem está atacando Israel, que é o Irã. O Irã teve uma grande explosão aqui no porto de Bandar Abbas. Na verdade, é um terminal específico que tem aqui próximo da cidade de Bandar Abbas, uma explosão gigante que algumas pessoas dizem que foi feita por Israel, pelo Mossad, né? A gente não tem a certeza disso, embora existam evidências que possam indicar esse tipo de coisa assim. A gente vai falar sobre isso e também sobre o estado das negociações de paz entre Estados Unidos e Irã, que a gente tem também uma boa novidade nesse aspecto aqui. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Alckmin ao Mao Zedong Branco, Peter Não Dá Bom Dia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, sobre a situação aqui na faixa de Gaza, continuam os avanços israelenses aqui no sul da faixa de Gaza, continuam as descobertas de túneis aqui em toda a região, muitas operações aqui também no norte. Recentemente teve um aviso para desocupação aqui de Beit Hanun, a gente falou sobre isso ontem, né? Mas enfim, não teve grandes novidades aqui, tá? O que teve de ontem para hoje foi mais um míssil balístico lançado pelo Iêmen, né, pelos Houthis lá no Iêmen, mas que foi interceptado pela defesa antiaérea israelense e não causou dano em Israel, né? A grande novidade tem justamente no Irã, né, que o Irã, vocês sabem, faz parte aqui da nossa cobertura de Israel, porque o Irã é o grande inimigo de Israel, né? Você tem o Líbano, o Hezbollah no Líbano, o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis aqui no Iêmen, e outros grupos terroristas também, né? O Kataib Hezbollah aqui no Iraque, outros grupos aqui na Síria, enfim, todos esses grupos, na verdade, fazem parte da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. O Irã que está por trás dessa história toda. Então, se do lado da Ucrânia o inimigo é a Rússia, no caso de Israel, o grande inimigo não é o Hamas. O Hamas é um grupo usado pelo grande inimigo para atacar Israel, né? O grande inimigo é o Irã, ninguém tem dúvida disso, né? E o Irã teve este problema hoje, uma grande explosão nesse porto aqui, que é um dos portos mais importantes do Irã, tá? Ele fica bem no Estreito de Hormuz. Lembra, o Estreito de Hormuz é aquele estreito super estratégico, porque toda a navegação que passa aqui, seja do Kuwait, seja do Iraque, do próprio Irã, do Catar, da Arábia Saudita, muito da Arábia Saudita, né, dos Emirados Árabes Unidos, grande parte passa por esse Estreito de Hormuz aqui, e tem esse porto do Irã, que é o maior porto não petrolífero do Irã, é justamente esse porto aqui de Bandar Abbas, que fica um pouco para cá. Então existem outros portos, uma parte da exportação de petróleo do Irã é a partir da ilha de Karg, e tem outros portos por aqui também, mas esse porto é o maior porto não petrolífero do Irã, né? E daí o que teve aqui? Foi uma grande explosão que aconteceu na manhã de hoje. Aqui, ó, residentes de Bandar Abbas, no Irã, reportam um forte tremor de terra antes que a explosão acontecesse, né? Mas isso daí é difícil, tá? Porque pode ser que eles tenham sentido o tremor de terra antes da explosão. O que eles estão dizendo aqui justamente foi uma explosão muito grande, dá para ver a coluna de fumaça enorme ali na região, a explosão no porto, as imagens são impressionantes, o dano é enorme, se fala de dezenas de mortos e centenas de feridos nessa explosão, não sabemos, ainda não tem números confirmados, o pessoal das forças de segurança do Irã ainda está investigando o que aconteceu ali, né, está procurando os mortos e feridos ali, né, está cuidando disso, mas dá para ver que dano físico teve um monte, né, um monte de carro aqui destruído, né, aqui, ó. Segundo relatórios não confirmados, indicam que um carregamento de munição que era para ser enviada pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a Força Quds, né, que está por trás desses grupos todos, o Hezbollah, Hamas, Houthis e coisa e tal,
que tinha a intenção de ser enviada para terroristas do Hezbollah, foi destruída pelo Mossad, pela inteligência israelense, no porto, antes de ser carregada num navio ali nesse porto Rajaie, né, que é o porto de Bandar Abbas, ali no Irã. Né? Bandar Abbas é o nome da cidade, o porto se chama Rajaie. Né? Uma explosão realmente muito grande, dá para ver aqui uma coluna de fumaça enorme dessa explosão, os danos enormes aqui ali na área, né? Aqui mais uma imagem aqui do que aconteceu aqui do momento da explosão. Realmente uma explosão enorme, né? Muita coisa quebrada, a gente já mostrou aqui, ó. E o mais impressionante, acho que esse vídeo aqui, que é o vídeo mais impressionante de todos, que mostra o momento de uma grande explosão aqui, ó. Então deixa eu tocar o vídeo de novo aqui, você repara que, primeira coisa, é uma fumaça laranja aqui, né, desse incêndio, né? E aí, de repente, uma explosão muito grande. Isso daqui é o que a gente vê nos outros vídeos ali. Isso lembra a explosão do porto do Líbano, né? O porto de Beirute no Líbano. Vocês lembram a explosão do porto de Beirute no Líbano, que tinha uma grande quantidade de fertilizante que estava abandonada ali? Esse fertilizante começou a pegar fogo, mas de repente teve uma explosão muito grande, né? Esse é o comportamento de nitrato de amônia, né? Pode ser que seja isso que aconteceu. Você sabe que até hoje tem gente que diz que o ataque no porto do Líbano foi um ataque israelense para tirar armas do Hezbollah e coisa e tal. Não dá para saber, né? Porque de fato havia um carregamento de nitrato de amônio, de fertilizante ali, que estava abandonado há muito tempo, e realmente foi uma explosão muito grande, né? Isso daqui, essa imagem aqui é das instalações do porto, tá? As instalações do porto ficaram totalmente destruídas ali. Esse vídeo aqui eu não posso tocar ele, mas mostra várias pessoas feridas. 47 civis foram feridos, já confirmados, mas como eu falei para vocês, a estimativa do pessoal é dezenas de mortos e centenas de feridos aqui. A gente não tem ainda a indicação disso daqui, né? A fumaça que está emanando dessa explosão parece que é fumaça danosa, pode causar problemas nas pessoas também. Mais destruição aqui, mais imagens do porto pegando fogo completamente. Todos os containers no porto estão pegando fogo ali. Aqui, ó, o total de civis feridos está na casa de 195 neste momento, né? Mas continuam sendo feitas buscas ali ainda. Existem fábricas que estão próximas ali, a 10 km do local da explosão, que foram danificadas. 60 pessoas foram enviadas para hospitais ali na região. Isso daqui é uma imagem do depósito de materiais que teria sido o local da explosão. Dá para ver um monte de containers aqui. O que tem nesses containers é uma grande questão. A gente não vai saber isso até o final da investigação, né? E aqui, ó, o principal porto do Irã, o porto de Raiji, em Bandar Abbas, é oficialmente declarado fechado. Não vai entrar nada de importação e exportação pelo porto durante um tempo aqui. A explosão realmente muito grande sendo vista aqui à distância. As principais estradas indo no porto foram fechadas para o tráfego, ninguém pode chegar lá. Muito dano causado aqui nos carros que estavam por ali, nos caminhões. Mais imagens aqui, ó. Aqui mostra o momento da explosão, na explosão consumindo todo o galpão que tinha aqui, o pessoal fugindo ali. 50 civis feridos, pelo menos até agora, e já foram 500 civis feridos e transladados para hospitais. Como eu falei, número de feridos na casa das centenas, número de mortos na casa das dezenas, é o que eles estão dizendo aqui. Os pontos próximos ali da explosão, dá para ver uma destruição muito grande nos containers aqui. E, bom, enfim, essa é a situação. A gente não sabe exatamente o que aconteceu. Infelizmente, dá para ver corpos de pessoas aqui nos caminhões, na região dos caminhões aqui. Teve gente morta, sim, muita gente morta. Enfim, o que aconteceu aqui a gente não sabe. Agora, o que o pessoal chama atenção é justamente para esse incêndio aqui, né? A causa da explosão no Irã parece ser a mesma que aconteceu em Beirute em 2020, em que você começa com fogo laranja, né? E depois isso chega... O nitrato de amônio, que é um fertilizante e que foi o que explodiu lá no
no porto de Beirute tem essa característica. Ele não explode sozinho, ele tem que estar aquecido para explodir. Então você pega fogo, a coisa pega fogo, então tem um incêndio inicial para aquecer o negócio e de repente, em determinado momento, acontece a explosão. Pode ser exatamente o que a gente tem aqui, né? Vamos ver esse caso aqui. A fumaça laranja, o incêndio. O pessoal não está muito preocupado com a coisa. Mas o incêndio começa a pegar fogo, e aí de repente a explosão inteira, aí você tem a explosão muito grande, que é uma explosão, se for realmente equivalente ao porto de Beirute, vocês lembram, né? Destruiu todo o porto de Beirute, destruiu toda a parte central de Beirute, essa grande explosão, né? E de novo, tem gente dizendo que isso seria coisa do Mossad. Pode ser um acidente apenas? Pode ser apenas um acidente, mas vamos combinar que não deixa de ser estranho, né? A gente sabe que o Irã está mandando armas para o Hezbollah. A gente sabe que Israel não quer que isso aconteça, né? Pode ter sido uma ação nesse sentido? Pode ter sido. O que a gente sabe é que tanto os Estados Unidos quanto Israel negaram envolvimento, tá? O que o pessoal está dizendo é que, aqui ó, o local em que houve o incêndio é conhecido como o depósito de Bana Ghostar, a companhia Bana Ghostar, que a força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã costuma usar para armazenar explosivos e munição em containers que seriam depois encaminhados para os proxies do Irã, ou seja, para o Hezbollah, para os Houthis e coisa e tal. Então, de novo, a gente não tem respostas absolutas. Os Estados Unidos e o Israel negaram qualquer participação nisso daí, disseram que não tiveram nada a ver com isso, que teria sido um acidente do Irã. Mas, de novo, né, se foi um acidente muito feliz, porque dificultou a exportação de armas do Irã para o Hezbollah, né? Aqui tem a explosão secundária, a gente já viu isso daqui. A fumaça laranja parece muito com nitrato de amônia, que foi o que causou a explosão no porto de Beirute em 2020. Aí você tem uma situação curiosa, né? Que você pode... Um acidente com nitrato de amônio lá em Beirute, você pode dizer, pô, realmente um acidente, né? Foi chato, tinha fertilizante guardado lá. Aí você começa a ver assim, pô, mas desde aquela época havia a história de que, poxa, haviam carregamentos de armas para o Hezbollah e que Israel teria feito o ataque para destruir esses carregamentos de armas que tinham no porto de Beirute. E talvez tenha sido a mesma coisa agora. Talvez Israel tenha usado a mesma arma agora para destruir esse porto iraniano que abastece o Hezbollah lá no Líbano. Ou então foram dois acidentes, mesmo tipo de acidente, pode ser. O pessoal muçulmano, árabe, não toma o cuidado, se bem que no caso do Irã é persa, né? Não é nem árabe, né? Mas enfim, o pessoal não toma cuidado devido com a armazenagem de fertilizante e acaba tendo esses problemas, né? Então estão falando aqui de muitos feridos, muitos mortos, infelizmente nesse evento aqui, muita coisa destruída mesmo, as cenas são apocalípticas, certamente teve muitos mortos aqui. Olha só, que isso aqui é mais perto do local da explosão, vários carros totalmente destruídos, pessoas andando ali meio desorientadas ainda, o pessoal tentando entender o que aconteceu aqui, né? A escala da destruição é equivalente ao porto de Beirute. É verdade que lá em Beirute tem uma coisa pior, que é o fato de que o porto ficava no centro da cidade, né? Vamos lembrar aqui, ó, Beirute aqui, ó. O porto fica aqui, né? O porto de Beirute fica aqui que foi a explosão grande que teve aqui, e o centro da cidade é logo aqui, né? O centro de Beirute é logo aqui. Então causou realmente um desastre muito grande. Esse caso no Irã, a cidade de Bandar Abbas nem é uma cidade tão grande assim, ela fica aqui, o porto fica um pouco para cá. Então, assim, ainda foi uma explosão muito grande, muito danosa, mas afetou menos a população civil ali, essa explosão aqui, né? Enfim, essa é a grande notícia do dia aqui no Irã, né? A gente tem também o Instituto para Estudo da Guerra falando sobre justamente as conversas entre o Irã e os Estados Unidos que vão ser feitas aí, que estão acontecendo nesse momento, e parece que os Estados Unidos ofereceu para o Irã o modelo Emirados Árabes Unidos, né? Ou seja, o mesmo modelo que foi oferecido para os Emirados Árabes Unidos e que eles aceitaram, que é o quê? Eles podem ter reatores nucleares civis quantos quiserem, todo o urânio para isso será importado, então eles não vão fabricar urânio internamente, mas recebem urânio
quanto eles quiserem comprar, os Estados Unidos vende para ele o urânio, né? Não teria enriquecimento de urânio no Irã, como não tem enriquecimento de urânio nos Emirados Árabes Unidos, e teria a visão internacional completa dos reatores lá, para evitar que... Porque também você pode ter isso, tá? Mesmo você tendo reatores civis para produzir energia elétrica, esses reatores geram plutônio, que pode ser usado em tese em armas nucleares, né? Mas os Emirados Árabes Unidos aceitaram esse modelo anos atrás, o Irã por enquanto não aceita, mas vamos ver qual é o caso aqui, porque... Por que eles não aceitariam isso? Por que eles fazem questão de enriquecer o urânio? É porque eles querem enriquecer mais do que o necessário para fazer armas atômicas, né? Esse é o ponto. Vamos ver se essa conversa de paz consegue avançar por lá. Uma outra boa notícia foi, a gente já falou sobre isso ontem, mas a Corte Criminal Internacional, o TPI, né, o Tribunal de Haia, concedeu uma vitória para Israel, permitiu que eles façam uma contestação da jurisdição da corte sobre os pedidos de prisão deles, né? Isso não era permitido antes, mas teve a pressão americana, o pessoal cedeu, e muito provavelmente se cedeu permitindo que eles façam essa contestação, é porque vai ceder e vai acabar com o mandato de prisão contra o Netanyahu. Eu acho que é uma boa medida do Tribunal Penal Internacional. Chegaram num ponto correto da coisa. É um absurdo culpar Israel, a vítima, pelos ataques. Não tem nenhuma lógica esse mandado de prisão contra o Netanyahu, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.